Vamos entrar então para valer, vamos dar início à nossa aula de princípios de contagem. Princípios de contagem ou análise combinatória, é tudo a mesma coisa, tá? Para a gente falar sobre isso, né, como o próprio nome diz, nós estamos falando de contagem, ou seja, de contar coisas, né, de calcular quantidades. E isso pode ser feito de diversas formas. A primeira forma, a forma que vale para tudo que é situação, é você sair contando cada um dos casos. Todos os exercícios que nós vamos ver na aula de hoje, você conseguiria resolver sem fórmula nenhuma, simplesmente contando todas as possibilidades. De quantas formas eu posso me vestir se eu tiver 10 camisas e 5 calças? Você pode sair contando tudo. Posso pegar essa calça com essa camisa, essa calça com essa camisa, até você ter todas as possibilidades. Então, contagem é uma coisa que dá para fazer sempre à mão. Só que fazendo à mão, em algumas questões você simplesmente não vai ter tempo para fazer, porque às vezes você vai precisar contar centenas de casos, milhares de casos. Então, no dia da prova, você não vai ter tempo de sair contando um a um, nem vai ter espaço, né, na folha de resposta lá para você sair preenchendo todos os casos. E, além disso, você sempre corre o risco de esquecer um caso aqui, esquecer outro ali. Então, o melhor mesmo é você saber outros métodos que te permitem fazer a contagem de forma mais rápida e mais segura. É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Como que você faz para, no lugar de você sair simplesmente contando todos os casos, você usar uma fórmula, um princípio, uma regra, e com isso você matar o seu problema. Por isso que muitas vezes essa matéria é chamada de enumeração por recurso, ou seja, usar algum recurso que te permita fazer a enumeração dos dados de forma mais rápida, mais automática. Então, para a gente falar sobre isso, pessoal, para a gente introduzir esse assunto, eu quero dar uma visão geral para vocês, antes da gente entrar em cada um dos métodos, cada uma das técnicas, né, combinação, arranjo, permutação, eu quero dar uma visão geral para você dos tipos de problemas que nós vamos enfrentar, das diferenças entre eles, para você já ir começando a sentir cada uma das coisas, tá? E aí a gente entra mesmo para valer na aula. Vem na tela aqui comigo. Bom, o que nós temos aqui? Primeira coisa, né? A aula, então, é sobre princípios de contagem ou análise combinatória. E aí você tem o seguinte, ó. Primeira coisa, né? Olha o primeiro exemplo que eu deixei aqui. De quantas formas eu posso me vestir se eu tenho 3 camisetas e 2 calças? Vamos analisar isso aqui juntos? De quantas formas eu posso me vestir se eu tenho 3 camisetas e 2 calças? Você pode pensar o seguinte, olha, eu tenho as camisetas A, B e C. Por enquanto, pessoal, não vamos usar fórmula para nada não, tá? Vamos pensar mesmo nas possibilidades. É importante fazer esse exercício mental antes. E as 2 calças que eu tenho é a calça D e a calça E. Aí você pode pensar o seguinte, olha, eu posso usar a camiseta A com a calça D. Posso usar a camiseta A com a calça E. Por outro lado, eu posso usar a camiseta B com a calça D. Ou então a camiseta B com a calça E. E a outra opção é usar a camiseta C. Nesse caso, pode ser com a calça D ou então com a calça E. Veja que eu tenho aqui, ó, todas as possibilidades, né, de combinar minhas calças e minhas camisetas. Eu tenho 6 formas de me vestir. 6 formas de me vestir. Alguns de vocês já devem ter pensado, olha, 6 formas, 6, né, é o equivalente a 3 vezes 2. Não é isso? 3 vezes 2. A gente vai falar disso já já, mas você já pode estar percebendo que tem uma certa coincidência, pelo menos aqui, das informações, né? Olha mais uma aqui comigo. De quantas formas eu posso ordenar 3 pessoas em uma fila? Agora eu quero fazer uma fila. Eu tenho 3 pessoas. Tenho a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Como que eu posso ordenar essas pessoas numa fila? Vamos pensar em algumas situações? Eu posso, por exemplo, colocar primeiro a pessoa A, depois a pessoa B e depois a pessoa C. Essa aqui é uma das filas que eu posso formar.
Você concorda que essa fila aqui é diferente? Ó? Colocar primeiro a pessoa A, depois a pessoa C e depois a pessoa B? Concorda que essa primeira fila é diferente dessa segunda? É interessante você observar, tem um ponto importante para você observar desde agora, que é o seguinte: na hora que a gente está formando uma fila, a ordem que a gente coloca as pessoas torna uma fila diferente da outra. Veja que no meu caso aqui, as duas filas que eu coloquei começavam com a pessoa A. Só que a ordem das outras duas pessoas foi trocada, e isso faz uma fila ser diferente da outra. E aí eu preciso contar com a primeira e contar também com a segunda. A gente vai ver que vai ter situações onde essa troca de ordem não vai fazer diferença. E perceber isso, olha, aqui a ordem faz diferença, aqui a ordem não faz diferença, é fundamental para você acertar questões de análise combinatória. Então fique muito ligado nisso, eu vou ir ressaltando isso para você ao longo da aula, mas eu quero muita atenção sua para você ir percebendo, olha, aqui a ordem faz diferença, aqui a ordem não faz diferença. Vem na tela comigo, vamos seguir. Que outras filas que eu posso formar? Com a pessoa A na frente, eu acho que eu já esgotei, né? Eu vou colocar então a pessoa B na frente. Aí eu posso colocar a pessoa A em segundo e a pessoa C em terceiro. Eu posso fazer uma fila onde a pessoa B está na frente, mas a segunda é a pessoa C e a terceira é a pessoa A. Eu posso ainda fazer uma fila onde a pessoa C é a primeira, depois vem a A e depois vem a B. E ainda uma fila onde vem a pessoa C, depois a B e depois a pessoa A. Veja que eu tenho aqui meu todo. Tenho aqui, ó, 6 filas ao todo, né? Formei 6 filas. Veja que, de novo, eu tenho 6 formas de ordenar as pessoas na minha fila. Talvez alguns de vocês tenham percebido, ó, que 6 é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Que a gente vai falar disso mais para frente, é o 3 fatorial. Então, a gente já vai falar disso mais para frente, eu não vou estragar a surpresa agora, mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó, dá para resolver a questão sem saber fórmula, só listando os casos, tá? O problema é que muitas questões não vão ter só 6 casos para você listar, vão ter vários outros. Olha mais essa situação aqui, pessoal. A questão está perguntando para mim de quantas formas eu posso escolher 2 de 4 pessoas para formar uma equipe. Eu quero escolher somente 2 das minhas 4 pessoas para formar uma equipe. Quais são as pessoas que eu tenho? Eu tenho a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Tenho 4 pessoas. Como que eu posso escolher 2 aqui? Uma possibilidade é escolher a pessoa A e a pessoa B. Aí eu tenho a dupla AB. Me responde uma coisa, e se eu escolher a pessoa B e a pessoa A? Eu tenho outra dupla ou eu tenho a mesma dupla? Veja isso comigo, esse ponto aqui é aquilo que eu já estava dizendo para vocês. Olha, a ordem de escolha faz diferença na hora de eu formar uma dupla? Se a dupla Leandro e Leonardo é diferente da dupla Leonardo e Leandro, não é, né, pessoal? É exatamente a mesma dupla, são exatamente as mesmas 2 pessoas. Essa disposição, essa ordem das pessoas não faz diferença no seu exercício, né? Então, é importante você ir vendo, olha, aqui a ordem não faz diferença, tá? Vem na tela aqui. Eu vou tirar, então, essa situação, né? Essa situação aqui, ela não faz sentido. Eu vou colocar então, ó, eu tenho a equipe AB. A gente tinha formado então a nossa equipe, a primeira equipe que a gente formou de 2 pessoas foi com a pessoa A e com a pessoa B. Nós já vimos, né, que não faz sentido falar dessa outra dupla aqui. Essa dupla, ó, é a mesma da primeira. A ordem não faz diferença. Vamos ver outras opções? Eu posso ter a dupla AC, né? Pessoa A e a pessoa C. Eu posso ter a dupla AD. Que outras duplas eu posso formar? Com a pessoa A já foram todas, né? Então, vou tentar formar com a pessoa B junto da C, ou a pessoa B junto da D. Com a pessoa B também já foram todas. E a próxima? A próxima pode ser da pessoa C com a pessoa D.
Então veja que eu consigo formar um total aqui de 6 duplas de novo, né? Veja que coincidência ou não, né? Eu tenho de novo, ó, 6 formas de escolha aqui. É coincidência, na verdade, tá, pessoal? Meio de propósito, mas é coincidência. Eu consigo formar 6 equipes diferentes. O importante é você perceber aqui, ó, que a ordem não fez diferença. A ordem não importava nessa resolução aqui. Na hora de formar a fila, já foi diferente. Aqui, ó, a ordem importa. E isso vai fazer toda a diferença nas nossas resoluções de exercícios, tá, pessoal? Dá uma olhada em mais essa situação aqui. De quantas formas eu posso posicionar 2 de 4 pessoas em um pódio? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho 4 pessoas, A, B, C e D. Eu tenho aqui um pódio, né? Aqueles pódios de competições esportivas, tal, algo mais ou menos assim, né? Aqui fica o primeiro colocado, aqui o segundo colocado e aqui fica o terceiro colocado da competição. Como que eu posso posicionar as pessoas? Olha, uma situação possível é, por exemplo, colocar a pessoa A em primeiro, a pessoa B em segundo, a pessoa C em terceiro, concorda? E se a gente fizer uma alteração aqui? E se eu pegar a pessoa C, levar ela para o lugar da pessoa A, pegar a pessoa A, levar para o lugar da pessoa C? Eu ficaria com algo assim, ó. C e a pessoa A aqui. Você percebe, né, nesse caso aqui do pódio, nós não vamos contar todos os casos não, até porque são muitos, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: na hora de formar o pódio, isso a gente volta a essa situação, onde a ordem importa, né? Dependendo das pessoas que a gente posiciona, colocar a pessoa C, a gente usou as mesmas 3 pessoas, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Só que dependendo da posição que a gente coloca elas no pódio, a gente tem uma disposição diferente da outra, né? Então veja que aqui a ordem importa de novo. A gente vai aprender a calcular esse tipo de situação aqui mais para frente aqui no curso mesmo, tá? Olha mais algumas situações que a gente vai se deparar ao longo do curso. De quantas formas eu posso posicionar 4 pessoas em uma mesa redonda com 4 lugares? Eu tenho aqui, ó, uma mesa redonda, aí ela tem, ó, uma cadeira, outra cadeira, outra cadeira e outra cadeira. A princípio, todas as cadeiras são iguais, tá? De quantas formas eu posso posicionar as pessoas aqui? Olha só, suponha que você tem 4 pessoas, A, B, C e D. Aí uma forma de você posicionar essas pessoas é assim, ó, coloca aqui a pessoa A, aqui a pessoa B, aqui a pessoa C e aqui a pessoa D. Agora olha essa outra disposição, que eu vou até fazer em uma outra cor aqui. Suponha que eu coloque aqui a pessoa A, aqui a pessoa B, aqui a pessoa C e aqui a pessoa D. Observe a peculiaridade da mesa redonda, tá? Qual é a peculiaridade da mesa redonda? É que as 2 distribuições que eu fiz são iguais. A distribuição em azul é igual à distribuição em vermelho. Elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque veja que é só girar, né? No caso da distribuição azul, ó, a pessoa A que estava aqui, ela veio uma posição para frente. A pessoa B que estava aqui foi uma posição para frente. A pessoa C que estava aqui foi uma posição para frente. A pessoa D que estava aqui foi uma posição para frente. Então perceba que da vermelha para azul, nós simplesmente giramos, né? E a gente continuou com a mesma situação. Ao girar todo mundo junto, a gente continua exatamente com a mesma situação. Essa é a peculiaridade da mesa redonda que a gente vai estudar lá na permutação circular. Quando você se deparar com um caso onde não existe uma referência espacial, ou seja, você tem uma mesa redonda com 4 lugares. Poxa, todos os 4 lugares são iguais a princípio, né? Não tem um lugar que é diferente do outro. Quando você tem uma situação como essa, nós vamos ver outras situações assim, você vai ver que você tem que dar um tratamento especial.
quando você percebe que todos os lugares são iguais, que não há uma referência espacial. O cuidado que você tem que ter é para não acontecer isso daqui, ó. Para você não pode contar o caso vermelho como 1 e o caso azul como 2, porque na prática eles são o mesmo, as pessoas estão exatamente nas mesmas posições umas em relação às outras, tá? E ainda para fechar, vem aqui na tela, a gente tem, né, fechar essa introdução, né, para a gente entrar nos cálculos mesmo. Eu quero que você observe isso daqui comigo, ó. Imagine, né, que nós temos esses algarismos, os algarismos 4, 5, 6 e 7, tá? A gente quer formar números de 3 algarismos. E aí, para formar os números de 3 algarismos, a gente quer saber primeiro, qual que é o total de números de 3 algarismos que a gente pode formar? Vamos listar alguns aqui? Vão ser muitos, então não vale a pena colocar todos, mas vale a pena a gente listar alguns para você ter uma ideia. E aí você pode listar sempre de forma organizada. Por exemplo, vamos partir do menor de todos, que é o 4, 4, 4. Poxa, por que eu repeti o 4? Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, isso vai ser importante nos exercícios. Se o exercício não falou para você que os algarismos não podem se repetir, que os algarismos têm que ser distintos, você precisa assumir que é possível sim repetir algarismos, tá? Você só não vai repetir quando a banca falar para você, ó, não pode repetir. Se a banca não falar isso, pode repetir, tá? Fique à vontade para repetir. Vem na tela aqui comigo. Então, comecei do menor. Qual o próximo aqui? O próximo seria o 4, 4, 5. Depois esse. Depois o 4, 4, 7, né? Agora a gente acabou esses aqui. A gente pode passar para o 4, 5, 4, o 4, 5, 5, o 4, 5, 6 e assim por diante, né? Então, veja que a gente consegue ir enumerando todos. Se você precisar, na hora da prova, você consegue enumerar todos, tá? E eu falo muito disso aqui para os alunos, né? Dessa história de você resolver enumerando os casos, porque é o seguinte, às vezes na hora da prova, você se depara com uma questão que você não encontra uma técnica sofisticada para você ir lá e matar a questão de uma vez. Mas você percebe que, poxa, dá para ir contando os casos aqui. Não são muitos, mas não são tantos assim. Nesse caso aqui dos números, né, seriam 24 números, né? Não é tanto número assim, dá para sair contando na mão se precisar. Então, 24 não, seriam 64, tá? Se for todos mesmo, é 64 casos. Então, é uma coisa que dá para fazer, vai te tomar tempo. Mas se sobrou um tempinho ali na prova, enumera todos e aproveita para acertar a questão, tá? É melhor do que você ficar ali perdendo um tempão buscando alguma técnica para resolver e não matar a questão. Então, de vez em quando, vale a pena você sair listando todos os casos, mas para fazer isso você tem que fazer com critério. Nesse caso eu estou fazendo do menor para o maior, estou indo em ordem crescente. Vamos seguir, pessoal. Volta aqui. A gente tem uma outra possibilidade que o examinador pode te passar, que é o seguinte, ele quer que você diga os números apenas com algarismos distintos. Se é com algarismos distintos, eu não posso repetir algarismos. Ó. Eu teria que cortar todos esses casos que têm repetições e eu começaria desse, né? Começaria do 4, 5, 6, depois o 4, 5, 7, depois eu teria o 4, 6, 5, o 4, 6, 6, 7 e assim por diante. Então, eu consigo listar aqui os números com algarismos distintos. E o examinador pode ainda colocar alguma restrição, ó. Olha, só me interessam números que tenham o algarismo 6. Aqui você pode tomar o cuidado, né? Vamos pensar que são números com algarismos distintos, mas que contenham 6. Nesse caso, você pode pensar, olha, o 6 pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro número, né? Então, posso começar colocando o 6 na primeira posição. 6, 4, 5... 6, 4, 7, né? E assim por diante.
Posso ter com 6 na segunda posição, posso ter o 465, o 467 e assim por diante. E posso ter números com 6 na última posição, como o 456, o 476 e assim por diante. Então, quando o examinador oferecer alguma restrição assim, você precisa tomar esse cuidado de considerar ela na sua resolução. Mas, pessoal, vamos ao que interessa, né? Vamos conhecer a base de tudo, tá? A base de tudo é o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem, que muita gente também chama de regra do produto? O princípio fundamental da contagem, pessoal, ele simplesmente diz para a gente que quando eu tenho uma série de eventos sucessivos e independentes, eu posso sair multiplicando as possibilidades. Como assim? Um caso bem simples. Olha, eu tenho 4 camisetas e 3 calças. Eu quero saber de quantas formas eu posso me vestir. Eu tenho 2 eventos. Quais são os meus 2 eventos? Os eventos são como se fossem as decisões a serem tomadas. O primeiro evento é, eu preciso escolher uma camiseta. O segundo evento, eu preciso escolher uma calça. Esses 2 eventos, eles acontecem de forma sucessiva. Eu escolho uma coisa, depois eu escolho a outra. Sei lá, às vezes eu escolho primeiro a camiseta, depois eu escolho a calça, ou vice-versa. Mas eles acontecem de forma sucessiva. E além disso, eles acontecem de forma independente. Como assim? A escolha da camiseta não influencia a escolha da calça. Ah, eu peguei a camiseta verde, posso pegar qualquer uma das minhas calças. O fato de eu ter pegado a camiseta verde não vai influenciar se eu vou pegar a calça azul ou se eu vou pegar a calça preta, por exemplo. Não faz diferença. Então, no mundo real acaba que faz diferença, né? Porque você sempre se preocupa em, as coisas têm que estar combinando e tal. Mas no exercício você não vai se preocupar com isso. No exercício, olha, são 2 escolhas que eu vou fazer de forma independente. Eu vou escolher uma camiseta e eu vou escolher uma calça. Se as escolhas são sucessivas e independentes, basta eu multiplicar e eu tenho a minha resposta. Então vem aqui na tela. Olha esse exemplo aqui, ó. A gente estava falando dele agora, né? De quantas formas eu posso me vestir se eu tenho 4 camisetas e tenho 3 calças? De quantas formas? Para eu saber de quantas formas eu posso me vestir, pessoal, basta eu pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui um evento que é escolher a camiseta, um evento que é escolher a calça. Os 2 eventos, eles são independentes. A escolha da camiseta não depende da escolha da calça e vice-versa. E eles são sucessivos. Então, qual vai ser a minha resposta? A multiplicação das possibilidades. Tenho 4 possibilidades para a camiseta, tenho 3 para a calça. Então, eu vou ter 12 formas de me vestir. 12 formas de me vestir. Olha esse outro exemplo que eu deixei aqui. De quantas formas eu posso ir de Goiânia a São Paulo, passando por Uberaba, sendo que há 3 caminhos entre Goiânia e Uberaba e 2 entre Uberaba e São Paulo. Eu quero partir de Goiânia, quero ir até São Paulo, passando por Uberaba. É isso que eu quero fazer. E entre Goiânia e Uberaba, eu tenho 3 possibilidades de caminho. Ó. Tenho 3 estradas que eu posso pegar aqui. Entre Uberaba e São Paulo, eu tenho 2 possibilidades de caminho. Tenho 2 estradas aqui. Então, o que a gente observa aqui, pessoal? Se a gente tem 3 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui, ao todo eu tenho 3 vezes 2. Eu tenho 6 formas de ir de Goiânia até São Paulo. E por que eu tenho 6 formas de ir de Goiânia até São Paulo aqui? Por que eu simplesmente multipliquei? Porque eu tinha 2 escolhas independentes. Ó, eu tenho que escolher uma estrada para ir de Goiânia até Uberaba. Eu tenho que escolher uma estrada para ir de Uberaba até São Paulo. Uma escolha não influencia a outra. Eu posso escolher uma estrada para ir de Goiânia até Uberaba e uma estrada qualquer para ir de Uberaba até São Paulo. Como essas coisas são independentes e sucessivas, eu posso ir lá e multiplicar sem preocupação, tá? Dá uma olhada
para a gente entender isso melhor, né, para você até ficar com uma coisa muito prática para você matar seus exercícios, eu gosto de falar da diferença do e do ou, tá? Em muitos exercícios você vai perceber que em algumas situações você precisa multiplicar as possibilidades, em outras situações você precisa somar as possibilidades. E aí, para você não errar, vem aqui na tela comigo. Você vai fazer o seguinte, ó. Quando que eu vou multiplicar? Quando que eu vou usar o meu princípio multiplicativo, que é o meu e? Eu vou usar isso quando eu tiver eventos independentes. Olha o exemplo que eu coloquei. Eu tenho 3 calças, 4 camisas e 2 sapatos. De quantas formas eu posso me vestir? Aí você vai pensar comigo, olha, a escolha da calça não depende da escolha da camisa e não depende da escolha do sapato. Eu tenho eventos independentes e sucessivos. Então, eu posso pegar as formas de eu colocar uma calça, multiplicar pelas formas de colocar uma camiseta e multiplicar pelas formas de colocar um sapato. Isso aqui vai me dar 24 possibilidades, tá? E olha, perceba por que eu falei do e ali. Porque é o seguinte, na hora de eu me vestir, eu vou escolher uma camisa e escolher uma calça e escolher um sapato. Percebe o e aí, né? Eu não vou escolher uma camisa ou escolher uma calça ou escolher um sapato. Eu vou escolher uma camisa e vou escolher uma calça e vou escolher um sapato. Quando você observar o e no português, quando você vai para a matemática, isso vira multiplicação. Se eu tenho que escolher uma coisa e outra, eu vou sair multiplicando as possibilidades. Então, o e você associa com multiplicação. E o ou você vai associar com soma. Vem aqui na tela para você entender isso. O ou, pessoal, ele está relacionado com o nosso princípio aditivo, tá? O princípio aditivo, ele é usado em eventos que são excludentes. O que são eventos excludentes? A gente diz que eventos são excludentes quando um evento exclui a ocorrência do outro, impede a ocorrência do outro. Então, quando eu, por exemplo, jogo um dado e o evento que eu quero, joguei o dado, você sabe que o dado vai de 1 até 6. Se eu joguei um dado e eu quero que saia um número par, né? O evento que eu quero é sair um número par. Olha, esse evento ele exclui, se acontecer, né? Se realmente ele acontecer, ou seja, se realmente sair um número par no dado, isso exclui a possibilidade de sair um número ímpar. Se sair o número 2, com certeza não saiu um número ímpar no dado, né? Então, sair um número par ou sair um número ímpar são excludentes, são mutuamente excludentes. Se um acontece, o outro não acontece. Isso vai nos levar para o ou, vai levar para a soma, como você vai ver aqui, ó. Vem na tela comigo. Dá uma olhada nesse exemplo aí. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas veja que eu tenho aqui uma restrição, né? Porque eu quero o 2 na primeira ou na última posição. O 2 não pode estar em outro lugar. Então veja o seguinte, o que acontece aqui? Eu tenho, né, eu quero formar um número com esses algarismos aqui, e aí uma possibilidade, né, são algarismos distintos, tá? Uma possibilidade é o 2 na primeira posição. Se são números de 3 casas, eu vou colocar aqui, ó, 3 espacinhos. Um espacinho para cada uma das casas. E vou colocar outros 3 espacinhos aqui, que são os números que tem o 2 na última posição. Então, aqui é com o 2 na primeira, 2 na primeira posição, ou então 2 na última posição. Aqui estão todas as situações possíveis. Aí pensa comigo, quantas possibilidades eu tenho para cada um dos meus números aqui, ó?
Pensa comigo quantas possibilidades eu tenho. Olha, se o 2 precisa estar na primeira posição, quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? Eu só tenho uma, né? Entenda isso daqui. Por que eu só tenho uma possibilidade para a primeira posição? Porque na primeira posição só cabe o número 2, não cabe nenhum outro número, tá? Tenho apenas uma possibilidade para a primeira casa. E para a segunda casa? Para a segunda casa, eu tenho 5 possibilidades. Qualquer um dos números, né? Qualquer um dos números que tiver faltando, que eu tenho ali sobrando. Então, eu posso colocar qualquer um deles na segunda casa. Na terceira casa, eu tenho 4 números sobrando. Eu já usei um na primeira casa, já usei um na segunda. Como eram 6 ao todo, me sobraram 4 para a segunda casa. E como que fica as possibilidades na segunda situação? Olha, na segunda situação, o 2 só pode ficar na última casa. Então, o 2 só tem uma possibilidade aqui, para a última casa, que é o número 2. Aí eu vou ter 5 possibilidades para essa casa do meio, qualquer um dos outros 5 números, e 4 possibilidades aqui para a primeira, que é qualquer um dos 4 números que tiverem sobrado. Com isso aqui, pessoal, o que eu vejo, tá? Quantas possibilidades, então, eu tenho com um 2 na primeira posição? Basta eu multiplicar isso daqui, ó. Tem uma possibilidade para a primeira casa, 5 para a segunda e 4 para a terceira, tenho 20 possibilidades. E desse lado de cá, 4 vezes 5 vezes 1, também 20 possibilidades. Se eu tenho 20 possibilidades com 2 na primeira casa e 20 possibilidades com 2 na segunda casa, veja que eu coloquei um ou aqui entre eles, esse ou vira soma. Então, o total de possibilidades que eu tenho é 20 mais 20. O total de possibilidades que eu tenho é igual a 40, tá? Então, perceba o seguinte. O que a gente faz, tá? A gente percebeu, olha, eu calculei todas as possibilidades com 2 na primeira casa. Todas as possibilidades com 2 na última casa. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas coisas, sabe por quê? Porque essas coisas são mutuamente excludentes. Se o 2 estiver na primeira casa, que é o primeiro evento, o 2 não pode estar na última casa, que é o segundo evento. E por outro lado, se o 2 estiver na última casa, ele não pode estar na primeira. Então o 2 estar na primeira exclui a possibilidade dele estar na última, e vice-versa. Eventos excludentes, eu calculo as possibilidades de um, calculo as possibilidades do outro e aí eu somo, tá? Eu uso o ou para fazer a minha soma. Vem na tela, dá uma olhada aqui comigo no nosso primeiro exercício de hoje. Olha o que nós temos aí. Exercício da FGV, né? André, Beatriz e Carlos são adultos, Laura e Júlio crianças. E todos vão viajar em um automóvel com 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Dos adultos, somente Carlos não sabe dirigir. As crianças viajarão atrás, mas Júlio faz questão de ficar em uma janela. O número de maneiras diferentes pelas quais essas pessoas podem ocupar os 5 lugares do automóvel é... Tudo bem, vamos lá então. Nós temos um carro, né, com 5 lugares. Eu vou nem tentar desenhar um carro aqui, mas eu vou marcar as posições do carro, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho esse aqui, ó, eu vou deixar aqui o volante só para você ver, né, aqui é o volante, tá? Esse negócio aqui esquisito é o volante. Então aqui é o banco do motorista, que é o banco do carona. Aí a gente tem, na parte de trás, o banco do meio, o banco da janela atrás do motorista e o banco da janela atrás do carona, tá? Então essa coisa feia aqui é o nosso carro, com os seus 5 lugares. Aí a gente vai para a nossa resolução mesmo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha, tenho 3 adultos e 2 crianças.
Eu vou começar, pessoal, pelas restrições que me foram dadas, tá? Olha, qual é o banco que tem o maior número de restrições? É o banco do motorista. Sabe por que o banco do motorista é o que tem o maior número de restrições? Porque no banco do motorista não pode ir nenhuma das crianças, porque as crianças não dirigem, e dos adultos não pode ir o Carlos, porque o Carlos não sabe dirigir. Então, para o banco do motorista, eu só tenho essas duas possibilidades, ou o André ou a Beatriz. Percebeu que o banco do motorista é o que tem o maior número de restrições? Se é o que tem o maior número de restrições, eu começo por ele, tá? Comecei preenchendo ele. Tem duas possibilidades para o banco do motorista. E no banco do carona? Né? O banco do carona também tem uma série de restrições, sabe por quê? Porque as crianças viajam atrás. Como as crianças viajam atrás, no banco do carona só pode ir um adulto. Eu tenho 3 adultos ao todo. Desses meus 3 adultos, um eu já coloquei aqui, ó, no banco do motorista. Sobram quantos adultos para o banco do carona? Tem 2 possibilidades de adulto aqui no banco do carona, tá? Então, tenho 2 possibilidades de adulto no motorista, 2 possibilidades de adulto no carona. Eu quero que você preste muita atenção na maneira como eu estou fazendo. Não tente fazer esse exercício aqui na frente, mas preste muita atenção em como eu estou fazendo, porque é o raciocínio que eu quero que você vá desenvolvendo. Você lê o seu enunciado, observa quais são as restrições que eu tenho, qual é aquele banco que eu tenho que tomar muito cuidado, porque ali eu tenho que obedecer uma coisa, tenho que obedecer outra. O do motorista estava ali claro para a gente, olha, só pode ser adulto no banco do motorista e o Carlos não sabe dirigir, então comecei por ele. Daí eu fui para o banco do carona porque também só podia ser adulto. Agora eu vou lá para trás e eu vou pensar, daqueles 3 bancos de trás, que restrição que eu tenho que tomar cuidado, né? Vem na tela aqui de novo. Eu tenho o seguinte, fui para os bancos de trás. Veja que já tem uma pessoa aqui e já tem uma pessoa aqui, né? Já distribuí 2 pessoas, 2 adultos no caso. Se eu já distribuí 2 adultos, aqui para trás está faltando 2. Aqui atrás eu tenho ainda para colocar 2 crianças e 1 adulto, né? 2 adultos já estão lá na frente. Tenho 2 crianças e 1 adulto aqui. Como é que a gente vai fazer aqui então? Pensa comigo. Qual a restrição que eu tenho que tomar cuidado? O Júlio, que é uma das crianças, ele quer ficar em uma janela. Se o Júlio quer ficar em uma janela, quer dizer que esse banco do meio aqui, ó, ele tem mais uma restrição. O Júlio não vai nesse banco do meio. Então, se o Júlio não vai nesse banco do meio, quem que pode ir nesse banco do meio? Um adulto que sobrou, ou um adulto, né, que sobrou, ou uma das crianças, né, que no caso é a Laura, né? O Júlio não pode. Então, eu tenho 2 possibilidades para esse banco aqui. Esse banco pode ir o adulto que sobrou e a Laura, mas o Júlio não. Maravilha, 2 possibilidades para o banco do meio. Preenchido isso, eu tenho as minhas 2 janelas e faltam 2 pessoas, né? Tenho essas 2 janelas para preencher e eu tenho 2 pessoas disponíveis, porque eu já coloquei 3. O Júlio cabe em qualquer uma delas, né? Portanto, eu posso colocar 2 pessoas em uma das janelas e aí sobra uma pessoa para a outra janela. Eu tenho um total de 5 campos aqui preenchidos. Qual o total de possibilidades? Princípio multiplicativo, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar, então, ó, um total de 16. 16, letra B, nosso gabarito. Então, tentem pegar essa forma de resolver, tá? De você olhar o seu enunciado e você se preocupar primeiro, quais são os primeiros lugares que eu vou tentar preencher. Aqueles lugares que eu preciso obedecer mais restrições. Então, se você vai vendo onde tem restrição, você vai começando o preenchimento por ali, você evita de errar os seus exercícios, tá? Vamos dar sequência? Olha mais um aqui, vem na tela.
exercício aqui agora da ESAF, né? Olha o que ela nos passa. Os pintores Antônio e Batista farão uma exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e Batista 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma parede, em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor devem ficar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de montar essa exposição é igual a... Veja que os quadros vão ficar numa mesma parede, em linha reta, né? São 3 quadros do Antônio e 2 do Batista. E eles precisam ficar juntos, né? De um mesmo pintor precisam ficar juntos. O que você já começa a imaginar aqui? Olha, eu tenho uma possibilidade, que é ficar aqui, ó, os 3 quadros do Antônio, seguido, vamos usar uma outra cor, dos 2 quadros do Batista. Concorda? Tenho essa possibilidade. Ou então, qual é a outra coisa que eu posso ter? A outra coisa que eu posso ter é começar com os 2 quadros do Batista e aí, na sequência, os 3 quadros do Antônio. Você concorda comigo que você tem essas 2 possibilidades? E repare que tem um ou entre elas. O ou está aqui para dizer para a gente, olha, ou uma coisa ou a outra. Elas não vão acontecer ao mesmo tempo, não. Elas são excludentes entre si. Aí você vai começar a preencher as possibilidades que você tem. Vamos pegar uma cor aqui. Olha, os quadros do Batista, do Antônio. O Antônio tem 3 quadros ao todo. Então, para o primeiro quadro dele aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades. Depois de preencher esse daqui, já coloquei um dos quadros do Antônio aqui, me sobram 2 possibilidades para a minha próxima aqui. E aí me sobra mais uma possibilidade para o meu terceiro quadro. Aí eu vou para os do Batista. O Batista tem 2 quadros. Se o Batista tem 2 quadros, olha, aqui então ele tem 2 possibilidades. E aí sobra um quadro para essa daqui. A gente pode ainda colocar o seguinte, ó. No caso começando pelo Batista, a gente pode colocar qualquer um dos 2 quadros dele aqui e o quadro que sobrar nessa última casa. E depois os quadros do Antônio. No caso do Antônio, posso colocar qualquer um dos 3 quadros aqui, qualquer um dos 2 quadros que sobrarem aqui e o último quadro que sobrar na última casa. Pessoal, qual o total de possibilidades que nós temos aqui? Veja aqui, ó, eu posso sair multiplicando, né? Ó, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar o quê? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. E do lado de cá? 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai me dar de novo 12, né? São os mesmos números. Aí a gente tem o seguinte, ó, 12 possibilidades aqui, 12 possibilidades aqui. Como eu tenho um ou no meio, você sabe que esse ou vira soma, né? Esse ou vira soma. Portanto, 12 mais 12 me dá 24, tá? 24, gabarito aqui na letra C. Como é que você sabia que você podia somar as coisas aqui e não multiplicar 12 vezes 12, né? Nessa questão não tinha a opção de resposta 144, mas vai que tivesse, né? Como é que você sabia que você tinha que somar? Olha, os eventos são excludentes. Colocar primeiro os quadros do Antônio e depois os do Batista, dá na mesma de colocar primeiro os do Batista e depois os do Antônio? Não dá, né? E na verdade, quando uma coisa acontece, a outra não pode acontecer. Se eu comecei colocando primeiro os do Antônio e depois os do Batista, não tem como, né, ao mesmo tempo, eu ter colocado primeiro os do Batista e depois os do Antônio. Ou é uma coisa ou é outra. Ou eu começo colocando os do Antônio, ou eu começo colocando os do Batista. Mas não é o que a gente não faz é colocar as mesmas,
é as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, se os eventos são excludentes, eu uso soma. Ou eu começo com o quadro do Antônio, ou eu começo com o quadro do Batista. Por isso, a gente vai lá e soma, tá? Mas vamos fazer mais exercícios aqui e você vai ir pegando direitinho quando você soma, quando você multiplica. Vou estar sempre tentando mostrar isso para você, tá? Vem na tela aqui comigo. Vamos conhecer a partir, né, do nosso primeiro trabalho, que foi conhecer o princípio fundamental da contagem, vamos passar para a permutação simples, né? Permutação simples é uma primeira técnica aqui que você precisa conhecer. O que é a permutação simples, tá? Antes de você entender o que é, vamos direto nesse exemplo aqui, ó. Suponha que eu quero ordenar 5 pessoas em uma fila. Eu tenho as pessoas A, B, C, D e E. Quero ordenar essas pessoas numa fila. Perceba o seguinte, esse aqui é um caso clássico de permutação. Por quê? Eu tenho 5 pessoas, olha, eu tenho N elementos, no caso eu tenho 5 elementos, que são 5 pessoas, e eu quero dispor em 5 posições. Eu quero colocar essas 5 pessoas em 5 posições que eu tenho na minha fila. Tenho essas 5 posições, quero colocar 5 pessoas. Veja que os números têm que ser iguais, tá? Eu tenho 5 pessoas que eu quero colocar em 5 posições. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é esse daqui, ó. A ordem dos elementos é relevante. A ordem é relevante. O que quer dizer a ordem ser relevante? A ordem ser relevante, pessoal, significa que a ordem que a gente dispõe as pessoas torna uma distribuição diferente da outra. Quando eu falo para você que a ordem das pessoas torna uma fila diferente da outra, né? Porque, de fato, se eu tenho a pessoa A na frente e passo ela para a segunda posição, já é uma fila diferente. Então, se eu tenho 5 pessoas e 5 posições para dispor, o mesmo número de pessoas e de posições, e a ordem dos elementos é relevante, permutação simples, tá? Vem na tela aqui. Então, você já sabe como identificar quando usar permutação simples. Claro que isso vai ficar mais explícito nos exercícios, né? Mas você já viu isso daqui. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar da seguinte forma. Na primeira posição, eu posso colocar qualquer uma das 5 pessoas. E aí, depois que eu coloquei essa pessoa, me sobram 4, que são as pessoas disponíveis para a segunda posição da fila. Depois me sobram 3 para a terceira posição da fila. Já coloquei aqui 3 pessoas, eu tinha 5, me sobraram 2 para a quarta posição. E com isso me sobra apenas uma, que vai lá para a última posição da fila. Quantas possibilidades eu tenho para formar a minha fila? É só multiplicar isso daqui, ó. Quanto que dá isso daqui? Eu já fiz essa conta, isso dá 120. Então, eu tenho 120 formas de ordenar 5 pessoas numa fila. Ia dar tempo de você contar 120 casos na prova? Dificilmente, né? Por isso que é bom você saber calcular dessa maneira. É o seguinte, pessoal, numa questão de permutação simples, você pode vir direto nessa fórmula, tá? O que essa fórmula diz para a gente? Que a permutação simples de n elementos é n fatorial. Você lembra do que é o fatorial? Ó, permutação simples de 5 elementos, que é o nosso exemplo, é 5, o exclamação a gente chama de fatorial, né? Vou até escrever aqui, ó, fatorial. E o que é o 5 exclamação, o 5 fatorial? É simplesmente você partir do 5 e ir diminuindo sempre uma unidade, 4, 3, 2, 1. É só você ir multiplicando assim. Esse caso dá 120. O que eu quero que você guarde, tá? Já nesse momento inicial. Eu quero fazer com você aqui, ó, uma espécie de uma tabuada
do fatorial. Da mesma forma que você decora outras coisas, ó, vou deixar aqui o número n e aqui vai estar o valor de n fatorial. Então, ó, por exemplo, quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial, não vou nem preencher assim não, que senão fica ruim. Aqui vai ficar o número e aqui vai ficar o fatorial dele, tá? O que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é simplesmente 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O 5 fatorial. O 5 fatorial é, de novo, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você sabe que isso aí dá 120, né? Já fiz essa conta aqui antes. Então, 120. Para fechar nossa tabelinha, vamos guardar também o 6 fatorial. O 6 fatorial vai dar 720. Essa tabelinha aqui, anota ela aí, deixa no canto. De vez em quando você vai consultando ela, até que vai entrando no sangue, tá? Mas é importante você ter isso aqui em mãos, você não tem que ficar calculando toda hora, tá? Para você já saber, olha, 5 fatorial eu já sei que é 120, não vou perder tempo calculando isso aqui não. O 6 fatorial, que também aparece de vez em quando em prova, você já tem ele anotado aqui também. Beleza. Vamos olhar o nosso próximo exemplo. Quantos anagramas eu posso ter da palavra Brasil? O que é um anagrama, pessoal? Um anagrama é simplesmente uma reordenação das letras. Olha isso daqui, ó. Sil-bra. Isso aqui é um anagrama da palavra Brasil. Tem algum significado? Eu acho que não. Eu não conheço nenhuma palavra assim, né? Sil-bra. Mas vai que tem, né? De qualquer forma, um anagrama é uma reordenação das letras, fazendo ou não fazendo sentido, tá? Então eu quero saber o seguinte, olha, de quantas formas eu posso reordenar as letras da palavra Brasil? Basta você pensar o seguinte, olha, eu tenho 6 casinhas na palavra Brasil, 6 letras. Na primeira letra eu posso colocar qualquer uma das 6 disponíveis. Na segunda, como eu já usei uma ali, eu tenho 5 possibilidades. Na terceira, 4. Na próxima, 3 possibilidades, depois 2 e depois 1. Está percebendo que nós temos aqui o 6 fatorial? Total de possibilidades é só multiplicar isso daqui dá 720, né? Nós já vimos que o 6 fatorial é 720. Você poderia ter resolvido de uma vez pensando, olha, isso aqui é a permutação de 6, que é 6 fatorial, que é 720, beleza? Então tá, 720. Vamos dar uma olhada num exercício aqui, ó. A prova de raciocínio lógico de um concurso foi elaborada com 10 questões, sendo 4 fáceis, 3 médias e 3 difíceis. Para criar diferentes versões dessa prova, a organização do concurso pretende trocar a ordem das questões, mas mantendo as fáceis no início, as médias no meio e as difíceis no final. Tá aqui então. E respeitando as seguintes restrições, olha as restrições, hein? Há 2 questões fáceis que, por se referirem a uma mesma figura, devem ser mantidas uma após a outra, em qualquer ordem. Há ainda uma questão média e uma questão difícil, que se referem a um mesmo texto, devendo também ser mantidas uma após a outra, com a média aparecendo primeiro. Então veja, né, que a gente vai ter de novo uma questão média e uma questão difícil que tem que estar juntas. Então olha só, a prova começa com as questões fáceis, depois com as questões médias
depois com as questões difíceis, né? Você já sabe isso. Olha, nas fáceis eu tenho 4 questões, nas médias eu tenho 3 questões, vou colocar aqui, né? E nas difíceis eu também tenho 3 questões. Olha, o que eu já sei? Olha essa última restrição. Tem uma questão média e uma difícil que falam do mesmo texto, então elas têm que ficar juntas. Como a média vai aparecer primeiro, né? Então, ó, pense comigo o seguinte. Observe essa questão aqui, ó. Essa aqui é a última questão média, essa aqui é a primeira questão difícil. Essas duas questões aqui tem que ser quais? Tem que ser justamente essas duas aqui, ó, né? Para ficar uma questão média aqui e uma questão difícil aqui, logo na sequência, na transição aqui. Então eu já percebo o seguinte, olha, eu só tenho uma possibilidade para a última questão média e só tenho uma possibilidade para a primeira questão difícil, que são aquelas duas questões que se referem ao mesmo texto, para elas ficarem juntas. Então, ótimo, essa parte foi fácil, né? Olha, pensa comigo, se eu tinha 3 questões médias, né? Se eu tinha 3 questões médias, a última média já está aqui. Me sobram 2 possibilidades de questão média aqui e uma possibilidade de questão média aqui. Usei todas as minhas 3 questões médias. Olha as questões difíceis. Eu tinha 3 questões difíceis. Como uma eu já tive que posicionar aqui, me sobraram apenas 2. Então eu tenho 2 possibilidades aqui para essa questão difícil, e aí me sobra uma única possibilidade para a última questão difícil. Então as médias e as difíceis eu matei com relativa tranquilidade. Agora vem as fáceis, tá? Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Perceba o seguinte, nós temos 2 questões fáceis que se referem a uma mesma figura. Então elas têm que ser mantidas uma após a outra em qualquer ordem. Então pode vir uma antes ou depois da outra, né? Veja que, olha a diferença, né? Quando a gente falou da média e da difícil, o que acontecia? A média tinha que vir antes da difícil, então nós já tínhamos ali uma ordem. Agora não, tenho 2 questões fáceis, elas têm que estar juntas, mas podem estar uma antes da outra, uma depois da outra. Sabe o que você faz nessas situações? Quando você tem duas questões, pode ser questões ou pessoas, enfim, o que tiver, né, que tem que ficar juntos, você começa tratando como se fosse uma coisa só. Então, em vez de imaginar que eu tenho 4 questões fáceis, eu vou imaginar o seguinte, olha, aquelas 2 questões fáceis que tem que vir juntas, eu vou deixar elas amarradas, eu vou juntar elas. E aí eu tenho aquelas 2 que tem que vir juntas, mais uma fácil e mais uma fácil. Eu tenho, na verdade, 3 questões fáceis e não 4. Eu vou considerar que eu tenho 3 questões fáceis e não 4 questões, tá? Porque 2 eu sei que tem que vir juntas. Elas podem estar lá no início da prova, podem estar mais para o meio, mas elas têm que vir juntas. Então, vem aqui na tela comigo. Olha o que você vai fazer nesse caso. A gente vai colocar então, ó, a gente vai tratar não como 4 questões fáceis. Nós vamos tratar como se nós tivéssemos 3 questões fáceis, tá? 3 questões fáceis. Por quê? Porque nós juntamos essas duas aqui, ó. Se eu juntei, quantas possibilidades que eu tenho aqui? Eu tenho 3 possibilidades para a primeira questão fácil, 2 para a segunda fácil e 1 para a terceira questão fácil. Veja que eu fiz isso aqui tratando aquelas 2 questões fáceis como uma coisa só. Se eu considerar só isso daqui, pessoal, qual o total de possibilidades que eu tenho? 3 vezes 2 vezes 1 me dá 6. 6 vezes 2 me dá 12, né? 12 vezes 2 me dá 24. Até aqui eu tenho 24. Só que você tem que pensar o seguinte, 24 até aqui. Só que em cada uma dessas 24 situações, que as 2 questões fáceis estão amarradas, elas podem vir numa ordem, né, tipo A, B, ou em outra ordem, B, A. Então, para cada uma dessas 24 variações,
eu preciso contabilizar que eu posso ter isso ou isso. Eu posso ter duas variações de posição entre aquelas duas questões fáceis. Então, ao todo, em cada uma dessas minhas 24 ordenações, eu tenho que permutar as duas questões fáceis entre si, né? E aí eu tenho duas possibilidades de permutação. Isso me dá 48 casos ao todo, tá? 48 casos ao todo. Perceba, né, a diferença entre o que nós fizemos trabalhando aqui com as questões, com aquela questão média e a questão difícil. Aquelas a gente já sabia a posição. Sabia, olha, a média tem que ser a última das questões médias e a difícil tem que ser a primeira das questões difíceis. Agora que entre as duas faces, pega isso daqui, ó. O que você vai fazer quando você tem que levar as duas questões juntas, mas elas podem vir em qualquer ordem? Você vai tratar, você num primeiro momento da resolução, vai tratar as duas questões como se fossem uma só. E aí, em vez de ficar com 4 questões fáceis, você ficou com 3, porque 2 delas você juntou. Aí você vai fazer um primeiro cálculo, só que você não pode esquecer de que depois você vai fazer o quê? Vai multiplicar o total de casos que você achou pela permutação entre aquelas duas questõezinhas que você amarrou, tá? Aquelas duas que você amarrou, que elas podem vir em ordens trocadas. Numa primeira vez que você está vendo uma questão assim, você pode achar difícil. Mas esse método nós vamos usar tanto que você vai ficar aí, você vai chegar no final dessa aula tranquilo quanto a isso, tá? Olha, sempre eu amarro as duas, aí em vez de considerar 4, eu considero que são 3 questões fáceis. Só que no final eu pego tudo que eu achei e multiplico pela permutação daquelas duas questões entre si apenas, né? Elas só vão permutar entre si. Então guarda essas duas etapas. Primeiro, amarro e trabalho como se fosse uma só. Na sequência, eu multiplico tudo que eu achei pela permutação só daquelas duas questões entre elas, tá? Guarda essas duas etapas que a gente vai usar várias vezes e vai entrar no sangue com certeza, tá, pessoal? Vamos dar sequência? Vem na tela aqui comigo. Olha só. É o seguinte, a gente vai falar agora da permutação com repetição. O que é a permutação com repetição? É o seguinte, a permutação com repetição, pessoal, é a mesma ideia, né, de eu tenho n elementos e n posições, a mesma quantidade de elementos e de posições, só que eu tenho elementos que são repetidos, elementos que se repetem. Isso acontece, por exemplo, quando eu quero calcular os anagramas da palavra arara. Você percebe? Essa palavra tem 5 letras, porém, dessas 5 letras eu tenho 3 letras A e eu tenho 2 letras R. Portanto, eu tenho repetições. Na permutação com repetição, assim como acontecia na permutação simples, a ordem dos elementos tem que ser relevante, tá? Você não vai usar permutação com repetição quando a ordem não for relevante. Então, nesse caso, para formar um anagrama, né, a ordem dos elementos faz diferença. Afinal, se eu colocar o R para frente aqui, eu já tenho outra palavra. Tudo bem. Veja o seguinte, qual o problema da permutação com repetição? Eu tenho aqui a palavra arara. Suponha que eu quero fazer uma permutação aqui, colocar a letra R lá para frente e pegar essa letra R e trazer para cá. Se eu fizer essa troca, você percebe que eu continuo com a mesma palavra arara? Então, você começa a ver que a ordem aqui, ó, ela não faz diferença, né? A troca de ordem de duas letras iguais não faz diferença. Portanto, eu tenho que descontar esses casos. E como que eu desconto esses casos? Eu vou descontar assim, ó, a permutação de n elementos com a repetição de p elementos vai ser n fatorial dividido por p fatorial. Eu vou dividir, tá, o p aqui, ó, é onde estão as minhas repetições. Então, a permutação de 5 letras, olha como que eu vou escrever, tá?
de 5 letras com repetição de 3 letras A e repetição de 2 letras R, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu 5 fatorial, que é o total de letras, mas eu vou descontar as repetições. E eu desconto dividindo. 3 repetições, divido por 3 fatorial. 2 repetições, divido por 2 fatorial. Então, esse vai ser o meu resultado. Isso aqui vai dar, ó, 5 fatorial. Você já sabe que é 120, né? Mas em vez de escrever 120, vamos fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Olha, 3 vezes 2 vezes 1 é o mesmo que 3 fatorial, né? Por isso eu já posso cortar. Eu fico em cima com 5 vezes 4 e embaixo 2 fatorial é simplesmente 2. Isso vai dar, corto 4 com 2 aqui, aqui fica 2. 5 vezes 2 me dá 10. Portanto, essa é a minha resposta, 10. Veja que eu tenho 5 letras, mas o total de anagramas é pequenininho, ó. Só 10 anagramas, tá? Se fosse simplesmente uma permutação simples, ó, seria o 5 fatorial, que seria 120, tá? A permutação de uma palavra com 5 letras normalmente é 120. Só que como a arara tem muita repetição, fica somente 10. Beleza. Olha esse exercício aqui, então. A senha requerida para ligar um computador é formada pelas mesmas 8 letras da palavra Teresina, com as vogais ocupando as 4 primeiras posições e as consoantes as 4 últimas. Conhecendo apenas essas informações, uma pessoa que deseja usar o computador vai digitando todas as possíveis senhas até acertar a letra correta, até acertar a correta. Se essa pessoa nunca digitar a mesma senha mais do que uma vez, conseguirá descobrir a senha correta em, no máximo, olha só, nós temos a palavra Teresina, que tem 4 vogais e 4 consoantes, né? E como é que é a senha? A senha tem 2 partes. Na primeira parte aqui da senha só tem vogais. Na segunda parte da senha só tem consoantes. Então, perceba o que eu tenho em cada uma das minhas etapas. Quais são as vogais que eu tenho aqui para a primeira parte da senha? Eu tenho E, I e A. São as vogais de Teresina. Quais são as consoantes? T, R, S e N. Maravilha. Como é que eu vou formar, então, as minhas senhas aqui? Você pode pensar o seguinte, olha, para as minhas consoantes está fácil. Tenho 4 consoantes. De quantas formas eu posso ordenar essas consoantes? Permutação simples das minhas 4 consoantes. Simples assim, né? E no caso das vogais? Quantas formas eu posso ordenar essas vogais aqui para formar senhas diferentes? Eu posso ordenar as minhas vogais fazendo a permutação, né? Eu vou fazer de novo a permutação das minhas 4 vogais, só que aqui eu tenho um problema. Eu vou permutar as minhas 4 vogais com a repetição de 2. Eu tenho 2 letras E, ó. Então é uma permutação com repetição. Como é que vai ficar isso daqui? Olha, essa primeira aqui, ó, isso aqui, vamos colocar aqui para cima, isso aqui dá 24, né? Você já sabe que permutação de 4 é 4 fatorial, que é 24. E esse daqui, ó, permutação de 4 com repetição de 2, você sabe que é 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Tem que dividir pelo que repete, ó. Isso vai dar 24 dividido por 2, que é 12. Beleza, então aqui eu tenho 12 possibilidades. Então tá, olha o que você sabe. Você tem 12, né, vou até mudar de cor aqui, ó. Você tem 12 possibilidades para permutação entre as vogais e
24 para permutações entre as consoantes. Perceba o seguinte, na hora de formar a senha, a permutação entre as vogais é independente da permutação entre as consoantes. Essas duas coisas aqui, ó, são independentes. Como elas são independentes, tá? O que vai acontecer? Se elas são independentes, eu posso multiplicar. Eu posso fazer 12 vezes 24. Isso dá 288, que está na alternativa E. Gabarito aqui na letra E. Tinha que ficar ligado mesmo na nossa repetição da vogal. Então vejam, né, que tem umas questões um pouquinho mais trabalhosas mesmo, né, mas tem umas questões um pouquinho mais fáceis, né, questão onde você consegue ali com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de raciocínio, você vai lá e mata assim com certa tranquilidade. Vamos seguir, pessoal. Olha mais esse exercício aqui, ó, exercício 2017. Suponha que para acessar a rede de computadores da empresa onde trabalha, o Paulo precisa definir uma senha de 6 algarismos que, por questões de segurança, deverá ser alterada a cada 15 dias. Com o objetivo de não esquecer cada senha, o Paulo resolveu gerar senhas a partir da permutação dos algarismos da sua data de nascimento na forma reduzida. Então, ele vai usar esses números aqui. Considerando essas condições, quanto ao número de senhas diferentes obtidas, assinale a alternativa correta. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um total aqui de 6, né? Temos um total aqui de 6 números, veja que é 190391. Tenho 6 números. Eu vou permutar esses 6 números para formar as minhas senhas. Veja que eu tenho 6 números. E como são esses 6 números? Eu tenho a repetição de dois números 1, concorda? Tem um aqui, tem um aqui. E eu tenho a repetição de 2 números 9, né? Tem 9 aqui, tem 9 aqui. O 0 não repete, o 3 também não repete. Então, qual o total de formas de eu formar uma senha? Eu vou permutar os meus 6 números com a repetição de 2 números 1 e de 2 números 9. Eu vou ter, então, aqui um total, ó. Como é que eu faço permutação com repetição? 6 fatorial dividido pelo que se repete. 2 fatorial, 2 fatorial. Veja que é 1, 2 fatorial para cada número que se repete, ó. Tem que colocar os dois, tá? Isso aqui vai dar quanto? Quem já decorou aí, 6 fatorial é 720. Dividido por 2, 2 fatorial é 2, né? Vezes 2. 720 por 2, 360. 360 por 2, 180. Tranquilo, né? Exercício bem mais fácil esse daqui. A alternativa C de casa é o nosso gabarito. Maravilha, então espero que você tenha compreendido bem até aqui a nossa permutação com repetição. Vamos falar um pouquinho sobre arranjo, tá? O arranjo, pessoal, é um outro caso onde a ordem dos elementos é relevante, onde a ordem dos elementos importa. A diferença é que no arranjo nós não temos a mesma quantidade de elementos e de posições. Quando a gente falou de permutação simples, permutação com repetição, o número de elementos e o número de posições era igual. Agora no arranjo a grande diferença vai ser essa. O número de elementos e o número de posições vai ser diferente. Aí você vai ver como resolve. Mas eu já vou adiantar para você. Vou mostrar a fórmula do arranjo aqui, tá? Mas eu já vou adiantar para você. Olha, no dia a dia, eu praticamente não uso a fórmula de arranjo. Tá? Eu vou te mostrar como resolver as questões com a fórmula, mas vou te mostrar como você resolve sem também, só com a regrinha do produto lá. E você vai ver, eu acho que você vai achar relativamente tranquilo fazer sem a fórmula de arranjo. Vamos ver isso daqui? Olha na tela comigo. Como é que a gente trabalha então com arranjo, tá?
A diferença do arranjo é essa aqui, ó. No caso do arranjo, né, o que ele tem de comum com o que a gente já viu é que a ordem tem que ser relevante, tá? A ordem tem que ser relevante. Mas, no caso do arranjo, o número de elementos é diferente do número de posições, tá? Os números são diferentes. Na verdade, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter um número de posições, tá? Que é menor do que o número de elementos. Eu vou ter mais elementos para distribuir do que posições disponíveis. Por exemplo, eu vou preencher 3 cadeiras tendo 5 pessoas disponíveis. Veja que eu tenho 5 pessoas disponíveis, 5 elementos, e eu tenho apenas 3 posições. O que você já está vendo de cara? Que vai ter gente que vai ficar em pé, né? Se eu tenho 5 pessoas e só 3 cadeiras, alguém vai ter que ficar em pé. 2 pessoas vão ter que ficar em pé, né? Como é que você mata uma questão sobre arranjo? Olha, o número de pessoas é o meu número de elementos. O número de cadeiras é o meu número de posições. Sempre vai ser assim, tá? O número de posições, o M, é o menor dos números. E o maior dos números é o número de elementos. O cálculo do arranjo você vai fazer com essa formulazinha aqui, ó. O arranjo de n elementos em m posições vai ser o n fatorial dividido pela subtração aqui, ó, fatorial também. Ou seja, o arranjo de 5 pessoas em 3 cadeiras vai ser o número de elementos, 5 fatorial, dividido pela diferença, ó, 5 menos 3 fatorial. Quanto que dá isso daqui? 5 fatorial em cima é 120. E embaixo, 5 menos 3 é 2. 2 fatorial é somente 2, você já sabe disso, né? Isso vai dar, portanto, o arranjo de 5 elementos em grupos de 3, 120 por 2, 60. Então, a sua resposta seria essa. Ah, tenho 60 arranjos possíveis. Só que essa aqui é a forma de você resolver utilizando a fórmula, tá? Mas como que eu prefiro resolver essas questões? Olha, eu tenho 3 cadeiras, então vou colocar aqui minhas 3 cadeiras. E aí eu vou simplesmente pensar o seguinte, olha, para a primeira cadeira eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda cadeira eu tenho 4 possibilidades, porque eu já usei uma pessoa na primeira cadeira. Para a terceira cadeira eu tenho 3 possibilidades. Quanto que me dá isso daqui? Vamos multiplicar? 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. Então dá para você resolver com tranquilidade sem usar fórmula, tá? É legal saber as duas coisas? É legal, porque às vezes pode ser mais conveniente numa questão, em outra, usar a fórmula. Em regra, isso não vai fazer diferença não, tá? E eu gosto muito de fazer, então, sem a fórmula. Mas é bom você saber os dois jeitos de resolver, né? Vem na tela para você ver uma questão sobre isso. Olha essa daqui, ó, caiu no ICMS Rio, na época que o ICMS Rio era da FGV. Quantas combinações existem para determinar o primeiro e o segundo lugares de um concurso com 10 pessoas? Olha, eu tenho 10 pessoas, esse aqui é meu número de pessoas, né, número de elementos, e eu quero saber 2 posições, o primeiro e o segundo lugar. Eu tenho 2 posições a serem preenchidas, né, M igual a 2 posições a serem preenchidas. Como que eu posso resolver? Vamos fazer sem fórmula? Eu tenho a primeira posição e eu tenho a segunda posição. Quantas pessoas podem ficar na primeira posição no meu concurso? Se eu tenho 10 pessoas, qualquer uma das 10 pode vir na primeira posição. Depois de colocar a primeira pessoa aqui na primeira posição, me sobram 9 para a segunda posição. Veja que o exercício fala que o primeiro e o segundo lugares não podem ser a mesma pessoa, por isso que sobraram 9. Qual o total que eu tenho? 10 vezes 9, isso me dá 90. Então eu tenho 90 formas de determinar o primeiro e o segundo lugar. Alternativa B de bola. Agora, tem um outro jeito de eu resolver, que é usando a fórmula do arranjo. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o arranjo de 10 pessoas
em grupos de 2, né? Eu tenho que arranjar 10 pessoas em 2 posições. Como que eu calculo o arranjo de 10 em grupos de 2? Eu faço 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Isso vai me dar 10 vezes 9. Aqui viria vezes 8, vezes 7, vezes 6, até lá no 1, né? Isso é simplesmente 8 fatorial. Dividido por 10 menos 2, que é 8 fatorial. Corta isso com isso. 10 vezes 9 me dá 90. De novo, eu chegaria no mesmo gabarito. Já volto, aproveitem para descansar aí um pouco.